Eu sou a Jéssica Figueiredo e tá começando mais um Tete a Tete, o bate-papo da gente. Pra esse episódio eu sugiro que você tenha em mãos um lencinho, tá? Porque tá emocionante. Eu conversei com meu irmão mais velho. Menina. Eu tenho um irmão mais velho e um irmão mais novo também. E depois me perguntam por que eu saí de casa. Enfim. Eu troquei uma ideia com o Ramon sobre a nossa infância, trabalho, comportamento e também sobre o acidente que ele sofreu em maio do ano passado. Eu acho que, na verdade, esse episódio fala mais sobre fé do que qualquer outra coisa. Bora lá ouvir? Bom, querido, seja muito bem-vindo ao meu podcast, tudo bem? Tudo bom. Tava gostosinho o seu bolinho de aipim? Uhum. Era recheado de queijo mussarela e o quê? Calabresa. Não. Não é a Dani Calabresa, não. É Calabresa mesmo. Não começa, não. Não me faz me arrepender disso, não. Não me faz me arrepender disso, não. Quero começar com uma pergunta que eu tenho muita curiosidade de saber. Qual é a memória que você mais gosta de lembrar de quando a gente era criança? Da minha infância lá no 5. E do que especificamente? Do carrinho de rolimã? Do carrinho de bilha. E o que mais? De quando a gente soltava com a FIFA lá na laje da casa de Bruninho. E quando eu brincava de carrinhos em miniatura da Hot Wheels e construía uma cidade no barranco que tinha aqui no fundo de casa. Uhum. Construí uma cidade, tipo uma maquete, e ficava brincando de carrinho. Onde era o quarto de Daniel, né? Onde era seu quarto primeiro e depois foi o quarto de Daniel. E aqui onde é a escada agora, também tinha um barranco ali. Era, que tinha um na pé de ponta tinha um maracujá. pé de maracujá e um pé de alfinete, lembra? Que ia até o chão. O alfinete era até bonito, aquele alfinete. Sim, deu uma pena quando meu pai tirou. Mas aí a escada precisava ser feita. Não tinha jeito. E aqui em cima era tudo mato. Tinha aquele pé de manga aqui, que eu fiz uma casa na árvore nele. E graças a você eu consegui subir nele 2 vezes antes dele ser demolido. Eu até fui atacado pelos marimbondos. Verdade. Aí pulei lá de cima direto num monte de areia que tinha embaixo. Você tem uma coisa com altura, né, meu filho? É pular da mangueira. Você pulou da laje dessa casa aqui quando estava sendo construída pra minha avó. Bem aqui. Não tinha parede, não tinha... Lógico que não, você caiu do lado de lá. Do lado de lá também foi? Que eu me lembro foi só aqui. Quantas vezes você caiu dessa laje? Eu não caí, não. Eu pulava mesmo. Porque desde sempre você era apocalíptico. Ai, meu Deus. Pô, do lado de lá eu não lembro, não. Eu acho só que aqui. Quando você contou... A não ser que você estivesse mentindo, porque pode ter essa opção também. Mas eu acho que você tinha falado pra gente que foi do lado de lá. Que você caiu Ai, gente, desculpa, ouvintes. Tira o som desse celular agora. E na sua adolescência, o que você... Quando você para pra lembrar da sua adolescência, o que você pensa, putz, eu fui feliz aqui? Só quando eu fazia downhill de bike. Meu Deus. E depois peguei a bike Aro 29 e dava umas pedaladas de... beirando 80, 85 quilômetros. Cara, você falou downhill, me gatilhou umas memórias. Mãe, me empresta seu cartão pra comprar o peso da bicicleta. Quanto é peso, amor? 600 reais. Que isso, Ramon? 600 reais era uma das baratazinhas, né? Uma das baratinhas, assim. Meu Deus. Mas a maioria era beirando mil. Eu lembro, sua bicicleta foi caríssima. Uhum. E você sempre também gostou de fazer esporte, assim. Eu nunca... A maioria das memórias
que eu tenho de você é você sempre se mexendo, seja brincando na rua, E era ou só esportes fazendo um radicais. downhill, ou aprendendo a andar de patins, aprendendo a andar de skate. É. Só fazia downhill de bike, freeride, andava de longboard. E já tem alguns anos que eu ando de patins street, né? Que é uma modalidade diferente do patins que todo mundo conhece. Que você... A base dele é diferente para você encaixar nas transições, para tirar manobras e tudo. Aí sempre fui esportes radicais. Esportes radicais e profissões radicais, né? Porque você É. sabe fazer de tudo um pouco, desde o mais básico a construir uma cidade no barranco. Todo mundo que me conhece e começa a conviver comigo, todos eles têm sempre a mesma reação. De tipo assim, tem que fazer um trabalho de elétrica. Aí eu vou lá, preparo tudo, a infraestrutura, passo os eletrodutos, aí depois passo os circuitos. Tira o som do seu celular, fazendo um favor. Qual é a tua de você? Obrigada. Aí eu faço tudo, todas as etapas. Desde quando você chega no ambiente não tem nada, aí inicio fazendo todas as etapas. O buraco na parede, passar o conduíte, colocar as caixinhas. Chumbar as caixinhas, os eletrodutos, passar os cabos, fazendo os circuitos, fazer o cálculo de potência para montar o quadro dos disjuntores, para saber qual potência de cada disjuntor para qual circuito que vai atender tal máquina. E é assim com tudo, porque foi uma coisa que eu fui obrigado a desenvolver. Por quê? Porque mesmo você dependendo de um ajudante para trabalhar contigo, é uma mão de obra muito precária. Praticamente 99,9999 das pessoas São muitos nomes. não são profissionais bons. Aí eu pensei, eu tenho que desenvolver uma técnica que eu consiga fazer tudo sozinho, sem depender de ninguém. E a partir daí eu comecei a investir bem intensamente em máquinas e ferramentas que me gera praticidade e eu não preciso de outra pessoa. Eu chego no lugar, já começo a executar o trabalho, todas as etapas do trabalho, porque as ferramentas que eu investi me possibilitam isso. Para eu não ter que depender de outra pessoa e a partir daí ficar tendo estresse, ficar tendo prejuízo muitas das vezes, porque você manda fazer de um jeito e faz de outro completamente errado, estraga material. Aí eu desenvolvi esse quesito de trabalhar sozinho, sem precisar de ajudante, porque a mão de obra é muito precária. E para achar uma mão de obra de profissional mesmo, É raro. uma mão de obra boa, no nível profissional, que saiba o que está fazendo, é raro. É raro. E, mano, dá pra ver que você se empolga. Na verdade, eu cresci vendo isso, né? Você sempre gostou muito de aprender as coisas, gostou muito de trabalhar com coisas e aprender técnicas diferentes. E eu queria que você contasse para as pessoas que estão ouvindo a gente no que você estava trabalhando no dia 27 de maio de 2022. Eu estava fazendo uma reforma em uma estrutura metálica de um telhado de uma quadra poliesportiva, que era uma construção um tanto antiga, mas a estrutura em si estava boa, porque foi usado
uns perfis de ferro muito brutos, até por conta da dimensão. Aí foi usado um perfil bruto e tá bacana a estrutura, mas as telhas já estavam tudo meio que destruídas, né? Aí tava fazendo a reforma de calha, de rufos, de... O que é Rufus? O rufo... Toda hora eu vou te interromper porque você fala no linguajar, no dialeto. No dialeto dos engenheiros E a gente não e fala. arquitetos. Nem todo mundo fala esse dialeto. O que O que é rufos e platibanda são uns detalhes que geralmente só telhado embutido que precisa ter. Porque quando você faz um telhado que não é embutido, ele tem o beiral. Aí você não precisa fazer cordões, não precisa fazer o rufo, que o rufo é o seguinte, o telhado embutido. Imagina um quadrado de alvenaria e o telhado embutido ali dentro. Sem aparecer, ele fica embutido dentro daquela construção. Não tem beiral, não tem nada. Aí você faz o caimento do telhado para um determinado lado, aí um lado dele tem que ter a calha e os outros 3 lados tem que ter o rufo. O rufo, o que é? Esses 3 lados que não tem a calha, a telha precisa ser embutida na parede e aí você faz o rufo que veda a entrada da água entre a telha e a alvenaria. Você pode fazer para não dar infiltração. Aí tem o caimento do telhado e nessa face onde tem o caimento que leva a calha. Aí nessa calha você também tem que fazer o rufo. O telhado morre em cima da calha, mas a calha não pode ser só encostada na parede. Tem que fazer o rufo na calha também. Porque senão a chuva começa a infiltrar água na parede e a parede ela não segura a água. O tijolo, o emboço vai infiltrando e passa pro lado de dentro, né? Embaixo do telhado. Aí essa telha que todo mundo conhece como telha brasilite, que ela não é mais fabricada com amianto, ela é de fibrocimento e ela não é um modelo de telha que é funcional, porque você precisa impermeabilizar essa telha, porque ela encharca e começa a meio que transpirar por baixo. Ela fica porosa? Ela é porosa e ela não é impermeável. Aí a chuva durante várias horas, chuva forte, encharca ela tanto que a umidade começa a pingar embaixo dela. Aí nesse trabalho que estava fazendo manutenção lá, dessa quadra poliesportiva, as telhas que estavam lá ainda eram de amianto. Por aí dá para ter uma noção do tempo que já tinha isso aquilo é bem lá. Antigo, cara. A caixa d'água daqui de casa era de amianto, lembra? Muito, muito antigo. É um material que deteriora muito com a água. Aí agora elas são fabricadas em fibrocimento. Aí a gente estava fazendo manutenção lá, trocando quase que todas as telhas, porque estavam quase todas quebradas. A calha também. A calha estava de um jeito que quando chove, né? A água cai para a calha e a água escoa. Mas no fundo da calha vai acumulando fuligem. E aquilo ali brota mato. A calha estava cheia de mato e já tinha meio que umas mini árvores dentro da calha, que estava com um tronco. O pântano do Shrek na calha.
As mini árvores já estavam num padrão de ter um tronquinho da bitola de um socador de alho. E a árvore, essas mini árvores já estavam com mais ou menos 2 metros, 2,5 metros de altura, dentro da calha. Caraca. Aí a gente teve que arrancar aquilo tudo, limpar a calha, impermeabilizar aquilo tudo, trocar a chapa da calha que já estava enferrujada, as tubulações que faziam o escoamento da água também teve que ajustar algumas coisas. Aí impermeabilizamos tudo, as calhas, os rufos, refizemos rufos com massa de areia e aí começamos a trocar as telhas todas. Aí foi mesclagem de telha de fibrocimento com telha de fibra translúcida, por conta da iluminação. Aí nessa manutenção que eu estava trabalhando lá, eu acabei sofrendo um acidente que eu levei uma queda desse telhado e o pessoal que estava comigo lá disse que a corda que sustenta a gente no caso de queda, ela foi rompida por uma telha. Que na hora que eu levei a queda, fez um efeito tipo bang jump. Aí, só que sem o bang, só o jump, né? Fez um efeito tipo bang jump, né? Estilingue. Aí a corda relou na telha e rompeu e eu caí de uma altura equivalente a 3 andares. E foi um trauma pelo corpo todo muito intenso, muito severo. O que você lembra desse dia? Nada. Você não lembra quando você acordou, quando você calçou a bota? Nada. Pegou o ônibus? Mentira que você não anda de ônibus, pegou o Uber. Nem dos dias anteriores nessa obra eu não lembro de nada. É uma coisa que eu fico até forçando o pensamento para ver se eu lembro de alguma coisa, mas não vem nada na lembrança. Não lembra de você na obra mesmo, nesse Só dia? o início da obra que eu tenho algumas lembranças, mas o decorrer da obra até o acidente, não lembro de nada. Não lembro de nada. E aí, numa sexta-feira qualquer, eu recebo o telefonema do nosso primo Douglas, que eu não vejo nem no dia do Natal se perigar, falando assim, ó, Ramon caiu de uma altura de 4 metros, mas não fala com nada com tia Lenita não, vem pro hospital. Eu fui. Saí do colégio, na época eu tava no colégio ainda, aí fui. Aí a gente só foi te ver nesse dia à noite. A gente só foi te ver 8 horas da noite. A gente ficou lá o dia inteiro. Inteirinho. Porque o acidente foi antes do almoço. Foi antes. E você nem tinha ido pro CTI ainda. Você tava ainda na sala vermelha. Aí a gente ficou lá o dia todo. O médico que te recebeu, né? Ele tava... Na verdade, antes do médico me chamar pra conversar, eu tava prestando atenção. É engraçado, né? A gente não tem noção de quantas pessoas se machucam por dia. A gente tava lá na recepção e chegava muita gente quebrada. Muita gente quebrada. E em carro de polícia, em ambulância, em carro particular também. Aí eu nem lembro quem foi que falou comigo, que viu quando você chegou. Não sei se foi alguém no hospital, não lembro. Aí a ambulância que te levou mais cedo voltou lá de tarde. E ainda ninguém tinha conversado comigo. E aí eu cheguei na paramédica que te atendeu. Eu falei, poxa, você trouxe mais cedo um cara assim assado, marrom, caiu de uma altura de 4 metros.
Aí ela, lá no Fonseca? Eu falei, é. Aí ela parou, olhou pra minha cara assim, ele não caiu de 4 metros, não. Aí eu, não? Aí ela, não. Ele caiu de uma altura bem maior do que isso. E eu fiquei sem entender nada. Eu falei, quem tá mentindo pra mim agora, revele-se. Aí eu falei, mas tá, como que você achou ele? Ele tava consciente? Ele tava, tipo, mais pra lá do que pra cá? Como ele tava? E aí ela falou comigo. Ela falou assim, ó. Ele tava meio que fazendo A gente mexia nele, ele mexia de volta com a mão. Ele não tava completamente inconsciente. Aí eu fiquei tipo, tá, menos mal. Aí passou, e eu sem entender nada, né? Sem assimilar nada do que realmente tinha acontecido. E aí, quando o médico me chamou, eu tive a conversa mais prazerosa da minha vida inteira, que ele sentou na minha frente e falou, olha, você é parente dele? Sou. É irmã? Sou. Ele caiu de uma altura de 10 metros, ele não tem chance de sobreviver. Se sobreviver, vai ficar tetraplégico, vai ter problema na vista, vai ter problema pra falar, vai ter problema pra se mexer. E eu sozinha olhando pra cara dele, tipo, tá bom. Show, maravilhoso. Foi muito louco, assim. E aí, de noite, quando a gente entrou pra poder te ver, na verdade, a gente nem ia poder. Tava numa salinha, assim, tinha uma mulher que era recepcionista da sala vermelha. Tinha uma psicóloga também com ela. Aí... nem lembro por que a gente entrou. Aí meu pai falou... tá, mas aí, a gente vai poder ver ele agora? Aí ela, não, ele tá na sala vermelha, não pode receber visita. Aí meu pai pirou. Eu sentei ele e falei assim, calma, a gente vai ver ele, relaxei. Aí a psicóloga foi falar com meu pai e eu fui pra recepcionista e falei, moça, onde você colocar a gente na sala vermelha, a gente vai ficar. A gente nem vai se mexer. Quando você falar que é pra gente sair, a gente sai. A gente só quer ver ele, a gente tá aqui o dia todo. E aí a gente foi, entrou. E era... assim... você estava completamente desfigurado. Só pelas fotos que eu vi, nem foi no ato. Foi uma foto de dias depois. Eu já tinha me recuperado de um certo modo, mas ainda estava muito debilitado, muito desfigurado ainda. O lado esquerdo do seu rosto estava muito inchado. Seu olho estava muito, muito roxo, muito roxo. Uma bolota assim, roxa. E seu rosto arranhado, né? E muito inchado na parte da bochecha mesmo, porque é onde era a fratura, se eu não me engano, né? Por aqui. Deu uma fratura na face. E a minha orelha esquerda pegou em alguma coisa que foi quase que arrancada. Tinha um ponto mesmo, já tinham até dado ponto quando a gente te viu. E a minha cabeça abriu em 3 partes. 3 aberturas no crânio. Uma na nuca, uma do lado esquerdo e uma no topo do crânio. Foi, tava bem inchado assim. E teu braço esquerdo, que a gente acredita que você caiu em cima desse braço, por isso que ele quebrou, acho que o peso do teu corpo... O que sofreu o primeiro impacto foi o ombro. Muito, muito inchado, muito. E aí, eu tava preocupada com meu pai. Da glicose dele muito no alto. Tudo bem que a gente tava no hospital já, tava elas por elas. Mas ele ficou desesperado, assim. E eu imagino como que foi difícil pra ele, porque a gente sempre espera por ordem natural da vida, ao contrário. E eu acho que eu já cheguei a falar isso pra você. Eu lembro que eu vi e eu olhei pra você e eu falei, cara, ele não vai morrer. Mas
eu queria que as pessoas entendessem que não era uma coisa tipo assim, um amor de irmão que, ele não vai morrer porque não pode, não. Eu olhava pra você e eu sabia. Eu tinha certeza viva dentro do meu coração. E essa certeza vem de Deus. Porque eu acredito que se fosse baseado só no nosso amor de irmão, não seria um sentimento tão forte quanto foi. E eu ficava pensando, vamos lá, Senhor, como é que vai ser? Como que vai ser esse processo? Como que a gente vai fazer? Porque morte não é. Então, como que a gente vai lidar com essa situação? E aí, os dias passaram. Você foi pro CTI, com 3 dias que você estava no CTI, você se estubou. E foi muito louco. Foi muito louco. Porque, tipo, a gente ia pra lá. Eu acho que você não lembra também de muita coisa do CTI. Não lembro nada do período que tava internado. Te chamavam de arma branca no CTI. Por quê? Esse querido se estubou. E, tipo, pra você não arrancar tudo, sair puxando tudo, eles te amarraram na maca. Então, não sei se você lembra, mas você tinha uma marca de queimado no pulso, nos pulsos e na canela. Ela. Do pulso já sumiu. Não, no pulso tem uma ali, ó. É isso aqui, não é? Ou isso aqui é novo? Isso aqui é de eletrodo. Te chamavam de arma branca porque você ficava chamando as pessoas, falando, ei, pega uma tesoura, corta aqui. Pega uma faca, corta aqui. E apesar de eu ter sofrido esse traumatismo no crânio, eu sabia o nome de tudo e de todo mundo, reconhecia todo mundo, mas a minha memória não estava funcionando. O HD estava desligado. O software já estava rodando, o drive funcionando. É. Porque realmente a gente chegava no CTI, a gente falava com você, perguntava o nome das suas filhas, você dizia, perguntava a sua idade, você falava. A gente cantava com você, você cantava. A gente realmente ficou muito chocado, assim, com a rapidez da sua recuperação. E isso foi me dando mais segurança ainda de que ia ser vitória, que não ia ser derrota. Não vou dizer que foi fácil, porque não foi. Fácil, com certeza não foi. Foi muito, 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 muito puxado. E, tipo, eu saía do trabalho, ia pro hospital direto. Só que eu chegava no CTI e minha pressão ia no mindinho. Tinha uma maca, eu amava, que você ficou no CTI, que sempre tinha uma maca vazia no canto da parede. E aí, quando eu sentia que eu ia desmaiar, eu ia, deitava na maca, ficava com a cabeça pra cima, botava o pé pra cima. Aí eu... Ficava igual uma letra U. Pra ver se oxigenava meu cérebro, né? Porque era puxado. É muito difícil, assim, ninguém te prepara pra ver a pessoa que você ama nessa situação. Me cortava o coração ir embora do hospital e deixar você lá. Porque eu estava muito agoniado. Eu acho que você fraturou o fêmur, né? O fêmur também. Então, você sentia muito incômodo de ficar na posição que você estava deitado. Só que você não podia se mexer, porque você não podia deitar em cima do ombro, que ainda não tinha sido operado. Mas também ficava com incômodo de ficar de barriga pra cima. E você ficava... As queimaduras é porque você ficava assim, sacudindo o pulso pra lá e pra cá, sacudindo a perna pra lá e pra cá. Amarrado na maca. Querendo se mexer e com dor. E isso é de cortar o coração. Ninguém te prepara pra isso. Foram momentos difíceis demais pra dizer o mínimo. E uma coisa que quase ninguém tem noção. Todo mundo que sofre um traumatismo no crânio, o comportamento e a personalidade da pessoa fica alterada ao extremo. A pessoa fica igual o Tasmania. Ele reconhece tudo, sabe o nome de tudo, sabe para que serve,
mas o comportamento da pessoa que sofre um traumatismo fica igual o Tasmania mesmo. Ele só fica e quer ficar igual um ciclone, porque não consegue ficar parado. Ainda mais quando sofre traumatismos ortopédicos, né? Que você não consegue ficar parado na mesma posição, que gera uma dor absurda. Aí, quando sofre o traumatismo no crânio, a personalidade da pessoa, o comportamento da pessoa fica muito alterado. Ficou. E assim, não é também como se a gente ficasse lá o tempo todo com você. Você ficava vários momentos sozinho. E isso... Por isso que eu te perguntei se você lembrava de alguma coisa disso. Não lembro de nada. Graças a Deus, não. Não lembro de nada. Porque é tipo uma tortura, assim. É muito ruim. E você falou de ficar igual Tasmania. Quando você saiu do CTI... E antes de você sair do CTI, você operou o ombro, né? E aí... Eu lembro que eu tinha ido pro hospital. Eu não sei por que eu tava sozinha, ou se alguém não tinha chegado ainda, ou se alguém tava com você e eu tinha ido falar com um ortopedista. Ele foi um querido, um cara igual o Richard Rasmussen, só que cabeludo. Aí eu fui lá na sala dele falar com ele. Mas Richard Rasmussen... É o com cara aquelas tatuagens todas igual o Richard tem também, ou não? Não sei, mas quando eu digo Richard Rasmussen no sentido de espírito, de energia. Ah, sim. De selvageria, entendeu? Bem perfil de ortopedista mesmo. Se você assistisse Grey's Anatomy, você ia entender. Você ia pegar melhor essa referência. Aí assim, eu não lembro nem que eu perguntei a ele. Aí ele tava de cabeça baixa e levantou a cabeça. Ah, você é irmão do Ramon? Eu falei, sim. Já percebi que ele não era niteroense daí, que ele falou do Ramon. A gente não fala assim, fala de Ramon. Aí eu, sim, ele... Ramon tá quebrado, né? Ramon tá todo quebrado. Vamos ter que consertar esse ombro dele. Eu, nossa, será que as pessoas não veem que eu estou sofrendo? E dentre todas as fraturas, só o ombro que precisou operar. É verdade. Todas as outras calcificaram pra graça de Deus. Mas o ombro realmente, ele esfarelou o osso. Virou farofinha o osso. E o osso quebrou de um jeito que ele lascou. Ele não quebrou transversalmente, ele lascou de cima e embaixo. E aí, até nas consultas de acompanhamento, depois de tudo, a ortopedista falou que geralmente fraturas desse jeito, quando o osso lasca de cima e embaixo, e ainda mais na articulação do jeito que foi, afetando toda a massa muscular, o órgão, o membro nem se recupera e precisa amputar. E o meu braço, lógico que teve todo aquele processo, né? Mas tá funcionando perfeitamente. Aí foi operado, colocou a placa toda parafusada no osso para poder manter ele no lugar. E aí ele foi se recuperando, foi se restaurando. Ficou até melhor do que o meu braço que não sofreu trauma. A força voltou, as dores por movimentos repetitivos não acontecem mais, a capacidade de carregar, de pegar um peso tá muito superior, tá melhor mesmo do que o outro braço que não fraturou, que não teve nada. Vamos marcar de botar 8 pinos nesse outro braço aí também. Porque foi esse braço meu, tudo que fraturou, tudo que sofreu trauma, foi restituído tudo de novo, como se eu tivesse, não, eu nasci de novo. E foi tudo feito de novo. Foi. Então, o fêmur também, o fêmur que fraturou, que foi uma fratura no colo do fêmur.
A gente acha que o fêmur é um osso reto, mas ele não é um osso reto. Quando ele encaixa na bacia, ele tem tipo um joelho de 45 graus, só que não é articulado, igual o joelho que tem no meio da nossa perna. Mas o osso vem, né? O fêmur vem, e quando vai encaixar na bacia, ele tem o colo do fêmur, que é como se fosse um joelho de 45 graus, como se ele viesse e fizesse uma dobra de 45 graus e como encaixa no fêmur. fêmur. Fizesse o L! Um L que não é ortograficamente perfeito. Aí a fratura foi no colo do fêmur, bem nessa dobrinha em 45 graus que o fêmur tem e encaixa na bacia. E não é um osso tão duro. A consistência desse osso do colo do fêmur, ele é um osso poroso, como se fosse para absorver impactos. É igual suspensão do carro. Tem o fêmur, que é o amortecedor, e o colo do fêmur, que é o coxim do amortecedor. O nosso fêmur é assim também. Aí esse trauma no colo do fêmur foi uma coisa muito delicada, porque foi bem na articulação. É bem no encaixe mesmo do fêmur na bacia. Aí daí, todo dia quando eu acordava, eu não conseguia já levantar da cama e fazer as coisas. Eu tinha que fazer um alongamento, tinha que movimentar deitado. Na verdade, para poder conseguir levantar. O início, quando você veio pra cá, você ainda sentia muita dor quando você veio pra casa. Eu lembro... Só conseguia dormir virado de um lado, não conseguia deitar em outra posição. Você andava a casa toda sentindo dor no braço. Acho que na bacia também, porque é muito delicado, né? E não é uma dor igual a gente sempre foi acostumado a sentir, né? Tipo uma martelada no dedo. Você sente aquela dor. Ninguém aqui foi acostumado a... Uma topada. Ninguém aqui foi acostumado a dar martelada no dedo. Martelada. São dores que a gente é acostumado a sentir, né? Quando você tropeça, dá uma topada. Dores do cotidiano. Não é uma dor assim, é uma dor interna. Você sente mesmo aquele choque no osso. Você sente as fibras musculares tudo repuxando aquele choque interno, aquela dor interna mesmo, na carne, no músculo. É uma dor muito estranha. Você sentia na cabeça também? Não, na cabeça não. Era só o ombro, braço e o fêmur, né? Aí, bacia, quadril, todo o lado direito aqui do meu quadril, era muita dor. Aí tinha que sempre fazer uns alongamentos e tinha que ficar caminhando devagarzinho, porque ficar sentado no sofá, muito tempo sentado assim, sem se movimentar, não dava para ficar. A dor começava. E uma coisa que, falando desse negócio de dor, uma coisa que sempre me chamava muita atenção. Em casa, no dia a dia, mesmo sentado no sofá, que é acolchoado, né? Um assento confortável, não dava para ficar sentado ali durante muito tempo. Eu tinha que levantar, dar uma caminhadazinha, aí eu voltava a sentar. Mas quando eu ia pro culto, lá na igreja, não tem acolchoamento nos assentos. Verdade. Aí quando eu chegava no culto, eu chegava e conversava com Deus,
o culto começava, aí eu ficava ali sentado, adorando a Deus, agradecendo a Ele por por essa manifestação do poder dele na minha vida. E as dores que eu sentia no ombro, aqui na articulação do ombro com o braço, e as dores do quadril, pareciam não, eram exterminadas. As dores eram exterminadas. E eu só ali adorando, louvando a Deus, e as dores eram exterminadas. E quando chegava na hora da palavra, Deus falava muito comigo. O que Ele queria de mim, o que era para eu fazer. E teve umas 2 vezes que o irmão estava lá exortando a palavra, parecia que eu estava me vendo. Tudo que eu falei, o jeito que eu falei, a ordem das palavras, do jeitinho que eu falei com Deus, orando, ele fez tudinho, exortando a palavra. E eu falei assim, caramba, parece que eu tô me vendo lá, do jeitinho que eu orei, tudo que eu falei, o jeito que eu falei, até o tom de voz. Nossa, não tem uma explicação narrativa. É só quando você vive uma experiência assim que você começa a ter noção. E aí, o culto acabava, aí eu voltava para casa e tal. Aí era nítido, conforme passava uma média de 2 horas, eu sentia as dores voltando aos pouquinhos, voltando. Aí começava a sentir aquele incômodo no fêmur, no ombro. Aí já tinha que me alongar, já não dava mais para ficar parado na mesma posição durante muito tempo. Mas durante o culto que eu estava lá, louvando, rendendo graças a Deus, adorando a Ele, a dor era exterminada. E o sentimento que ardia no meu coração era de o culto nem acabar, de ficar ali. Dá vontade de não sair da igreja. 24 horas. De não sair de dentro do templo. Nem sair dali, só adorar a Deus, louvar a Deus. E como você descreve hoje a sua relação com Deus? Tá mais intensa, tá numa intimidade muito intensa, porque até quando eu tô conversando com Deus aqui dentro de casa, rogando a Ele em oração pelas bem-aventuranças dele, pelas preparações dele na minha vida, eu começo a sentir o meu coração e como se fosse uma descarga mesmo de sensações de motivação, de realização, de felicidade. Eu só fico dando glórias a Deus. Sentindo a presença dele. Só fico adorando a Ele em todo momento. E é uma coisa que eu nunca senti na vida. Nunca senti isso na vida. Mentira, já sentiu sim. Já sentiu sim, porque eu já vi. Deus visitar a sua alma. Eu acho que grande parte também da minha fé de que você ia se recuperar vem disso, vem da nossa história, né? Da nossa fé. E eu acho que eu já cheguei a falar isso. Eu não imaginava nunca mais ver você falando sobre Deus
Você sempre foi músico, eu não imaginava mais você tocando. E era uma coisa que eu sempre sentia muita falta de pegar o instrumento para poder louvar a Deus, para adorá-lo por intermédio do som do meu instrumento. E era uma coisa que eu estava querendo fazer, mas eu tentava, como diz o ditado popular, eu nadava, morria na praia. E eu creio que esse acidente que eu sofri foi uma permissão e uma forma de Deus fazer com que minha vida parasse mesmo. Porque eu estava vivendo de uma forma muito deturpada, muito deflagrada. E esse acidente foi uma forma que Deus me fez passar por isso para que minha vida parasse. E começasse de novo. E começasse tudo de novo. E eu sempre agradeço a Ele, porque foi uma forma dele manifestar o poder dele na minha vida, manifestar o poder dele através de mim, e ele colocou a minha vida do jeito que eu já vinha tentando há muito tempo e não conseguia. Aí, depois que eu tive alta e vim ficar em casa e tudo, eu comecei a voltar a fazer tudo que eu já tinha vontade de fazer, ou melhor, tudo que eu fazia e acabei parando de fazer e sentia muita falta daquilo. E depois que eu tive alta, eu voltei a fazer. É uma coisa muito surpreendente. Me dá um exemplo disso. A convivência com vocês, a convivência com meu avô, até a convivência com pessoas que são pessoas de bem, que são pessoas boas, e eu tinha praticamente cortado a interação com elas. E depois disso que eu tive alta e voltei para casa e tudo, eu comecei a interagir com todos, voltei a fazer as coisas que eu sempre tive vontade de fazer para mim aqui em casa. Eu tinha vontade de fazer algumas coisas, mas eu não fazia porque eu não parava em casa. Tava sempre caindo na isca do adversário. E eu não parava em casa. É verdade. Tinha mês que a gente te via 2, 3 vezes só. Você nunca ficava aqui? Não ficava em casa. E aí, depois que isso tudo aconteceu, eu passei a fazer tudo que eu gosto, tudo que eu tenho vontade. A interação com vocês, da minha família, com o meu avô e tudo. É porque a gente tem uma tendência nossa mesmo de ser mais fechado. A gente é introspectivo. Todo mundo da família é introspectivo. Não é só uma qualidade exclusiva sua. Então cada um meio que vivia a sua vida mesmo. Só que a gente sempre sentiu sua falta. Só que assim, como que a gente se mostra vulnerável desse jeito, né? É complicado, a gente tem medo. E realmente, você é outra pessoa depois do acidente. Literalmente outra pessoa. Literalmente outra pessoa. Às vezes eu me estranho.
Porque coisas que eu sempre gostei e agora não gosto mais, o meu comportamento mudou, os meus gostos pela culinária, por coisas de decoração, mudou. O único gosto que não mudou foi do ramo automobilístico. O único. E o meu gosto pelas máquinas da Makita. Só isso que não mudou. Como você vê sua relação com suas filhas hoje? Isso que eu ia falar agora. Tem melhorado muito. Até o meu jeito de reação sobre as coisas que acontecem mudou. Então você sente que hoje em dia você tem trabalhado melhor os frutos do espírito? O discernimento, domínio próprio, paciência? Sim. Também depois desse acidente, eu mudei muito a minha alimentação. E foi uma coisa... Verdade. E foi uma coisa muito surpreendente. Porque eu senti o meu organismo trabalhando de outra forma e a minha disposição também mudou pra caramba. Por conta da mudança na alimentação. Quando eu parei de ingerir açúcar do jeito que eu ingeria, eu não consegui cortar a zero. Mas quando eu parei de consumir açúcar do jeito que eu consumia, eu senti até o meu psicológico alterando por conta da abstinência do açúcar. Vamos combinar também que você comia como se não houvesse amanhã, né? Vamos combinar como sua vida tava. Quando você era prego e o inimigo te batia, você tava sem ira nem beira. Sem ira nem beira. Esse é o acontecimento top da sua vida até então. Porque você teve várias... de um certo várias ponto... situações de, tipo, ser seguido em morro, polícia atrás de você. Eu não lembro disso, não. Quando a polícia subiu aqui atirando, você tava lá fora. Que eu tava carregando material. Isso. A polícia subiu metendo bala pra cima, você... partiu. Eu larguei as ferramentas tudo na rua, meti o pé, corri pra dentro de casa. E tipo... como alcoólico em festinha, enxopada, ser seguido no morro, né, como eu falei. Esse até então esse é o acontecimento top, assim. E realmente precisou de... Sabe quando a gente tá descendo a ladeira de bicicleta muito rápido e a gente aperta os dois freios ao mesmo tempo, a bicicleta dá uma guinada e capota? Acho que foi necessário isso. Pra te resetar, pra tirar você da tomada por 10 segundos e ligar de novo pra ver se voltava. Quais são as lições que você tira desse acontecimento? Primeiro lugar, a gente tem que ser muito temente a Deus, clamar pela misericórdia dele, agradecer a ele a todo instante. Muitas das vezes você sente uma dor, uma exemplificação simples. Você sente uma dor. Tô com dor na perna. Você tem que agradecer a Deus. Porque você tem uma perna. Você tem as duas pernas. Você tem que agradecer a Deus e clamar a Ele a misericórdia celestial dele, para que Ele repreenda aquela dor, aquela enfermidade. Você tem que agradecer a Deus, porque você não sentiria dor se você não tivesse perna. E aí, se você não tivesse perna? Aí você não
teria como reclamar que está sentindo dor na perna. O que a gente tem que fazer de forma muito intensa é adorar a Deus, agradecer a Ele, clamar a misericórdia dEle, agradecer a Ele pela saúde, por todas as preparações dEle e ser um servo dEle. Fiel. Falar da graça dEle, falar do poder dEle. E uma coisa que a gente precisa muito fazer, a gente não pode ter um comportamento muito repentino. Aconteceu, você já não, você tem que Não pode ser analisar, você tem que analisar aquilo analisar de forma racional. Não é com o emocional, é racional. Analisar aquilo, ver o que precisa ser ajustado, o que precisa mudar. E quase que todas as pessoas não são assim. Na verdade, acho que muita gente tenta, só que isso é um exercício, né? Você não ser reaça é que é um exercício, principalmente se faz parte do seu temperamento ser assim. Então é um treino, você tem que treinar. E uma coisa que tem muito impacto nisso é a forma que a pessoa foi criada. Isso dá um molde na personalidade da pessoa muito significativo, muito intenso. Então, a gente precisa moldar a nossa personalidade. Muita gente não tem noção do poder que o silêncio tem. As pessoas acham que vão resolver tudo na gritaria, batendo boca, tendo comportamentos repentinos e imediatos. Mas não. Você era assim. Eu era assim. E agora é impressionante, cara, o poder que o silêncio tem. Você vive em algumas situações, aí se você vai se encher de razão, estufar o peito para debater, ao invés de fazer isso, é só você viu aquilo ali, beleza. A misericórdia de Deus e a luz, por intermédio do Espírito Santo dele, é tão intensa na minha vida que a todo momento as pessoas que estão ali convivendo ou estão no mesmo ambiente que eu, elas vêm até a mim e começam a puxar assunto e pergunta se eu sou cristão, se eu sou evangélico, porque elas dizem que me olham e veem em mim um semblante diferente. Um semblante diferente. É uma coisa que não dá para narrar, não dá para explicar verbalmente. É o amor de Deus que resplandece na gente. É o servir a Ele e torná-lo conhecido. Através da nossa vida. A gente pode achar às vezes que não tem o dom de evangelista, o dom de bater de porta em porta, de pregar a graça e falar do amor de Cristo, mas a nossa vida conta muito. O nosso testemunho conta muito. Então eu entendo o que você está falando. Que as pessoas olham para você, elas veem o amor de Deus por você. E muitas das vezes pessoas que nunca vi na
não tem como explicar, é só viver mesmo essa experiência. É sentir o amor dele, a prova do amor dele. Viver nesse amor, que é uma vida completamente diferente. Uhum. Uma vida que, por assim dizer, a gente não resolve, a gente entrega na mão dele, pede a guia Sim. dele, pede a instrução dele, para que ele dê o discernimento pra gente fazer o que é melhor. E através disso, através de viver na graça, mostrar pro mundo como é. E você falou isso agora de tipo assim, a gente não tomar decisões e atitudes e tudo clamar a Ele e tudo buscar a Ele. Várias vezes eu precisando de algo, o negócio aparece para mim sem eu nem procurar. E eu fico até surpreso de vir alguns pensamentos e alguns sentimentos. Tem coisas que eu já senti, que eu já escutei ele falando comigo, mas ainda não aconteceu. Ainda vai ter várias coisas que vão acontecer. O processo das promessas, né? Mas para isso acontecer, eu tenho que me tornar apto, eu tenho que me tornar capaz de viver aquela experiência que Deus vai me proporcionar. Eu acho que quando a gente falou aqui que você ficou uma pessoa diferente depois do acidente, eu percebi muito isso na nossa relação. Porque agora eu sinto que a gente é amigo. Porque antes eu vivia na sua sombra. Tipo assim, não na sua sombra no sentido de quero ser igual, mas no sentido de onde que ele tá, o que ele tá fazendo, o que ele gosta, quem é amigo dele. Você tinha muito isso mesmo. Porque, como eu falei, a gente é muito fechado. Então, você ia viver a sua vida, só fazia merda. E eu ficava tipo, não vou fazer isso? Check. E você ficava sempre encucada. Coisas que meu irmão já fez. Besteira. Não vou fazer isso, check. Achei uma aqui. Besteira. O que ele fez agora? Outra besteira. Então eu sempre vivia nessa conjectura de o que tá acontecendo, o que ele tá vivendo, o que ele sente, quem é amigo dele, quem anda com ele. E hoje em dia eu percebo que isso melhorou, isso não é mais dessa forma. E que agora a gente é brother. Além de irmãos em Cristo, a gente é irmão de sangue e a gente é brother. E de sangue literalmente agora, né? Que foi quase que uma agulha na sua veia ligada em outra agulha na minha veia. Menino, quando eu fui pro hemorroido... Quando eu fui pro hemorroido, doar sangue pra você, Ramonzinho. Eu cheguei, linda, plena. Tira só uma bolsinha, não é nada demais. Só que, Rio de Janeiro, tava um calor do caramba. Quando eu cheguei na Presidente Vargas... Daquela fraqueza. Eu avistei uma fraqueza logo de cara. E eu lanchei, tá? Eu lanchei, marquei 10, porque eles não deixam você sair. Não pode. Eu avistei 770 lá na outra ponta. Eu falei, quê? Vou correr. Saí correndo. Pra nada, porque o ônibus continuou parado depois que eu entrei nele, mas não sabia, né? Não tô acostumada a ir pro Rio de ônibus, eu sempre vou de barco e ando a pé. Que eu prefiro, eu gosto de andar lá no centro melhor a pé. Quando eu cheguei no ônibus, eu... Tô tendo uma parada cardiorrespiratória. Lá. Pô, você falou parada cardiorrespiratória. Quando eu tive alta, que peguei o documento do hospital lá, comecei a ler tudo.
É, porque vem tudo discriminado, né? Foi quase uma bíblia, né? Foi. Discriminando tudo que... Você ficou internado o quê? 20 dias? 22 dias, eu acho. 21 dias. Sim. Alguma coisa assim. E foi... Aí, nesse Foi documento... o Novo Testamento. Esse documento que eu li lá do hospital disse que eu tive hemorragia e muitas paradas cardiorrespiratórias. Pô, deve ter sido um troço... Sim. Não dá nem pra imaginar. O corpo tava dando curto por dentro. É que eu não botei o dispositivo IDR e o DPS pra cada fase. Aí quando teve um surto na rede elétrica, aí o corpo fundiu todos os circuitos. Cala a boca! Aí mesmo com os disjuntores de cada circuito desarmando, o geral desarmou, mas o geral do padrão não desarmou, aí ficou em curto. Cala essa boca! Aí quando o geral do padrão desarmou, aí acabou o curto. Aí a concessionária que fornece a energia estabilizou tudo, recuperou tudo. Aí ligou de novo o geral, aí voltou tudo a funcionar. Cada circuito independente, na sua amperagem e voltagem certa. E agora... Vou cortar isso tudo, né, sabe? E agora tá tudo funcionando bem. E o nome de Deus está sendo glorificado. Você tem um glória para dar pro teu Deus? Agora pode ligar os 2 ar-condicionados, o chuveiro... Meu Deus! Ligar o forno elétrico, que o disjuntor não desarma, só que o consumo vai lá na lua, né? Por isso que tem que se abastecer, porque o consumo vai lá na lua. E esse foi o segundo episódio da segunda temporada do Tete a Tete. Vocês estão curtindo? Eu tô amando. Muito obrigada por ter escutado até aqui, tá bom? Se você gostou, não esquece de compartilhar nas redes sociais e marcar @teteatetepodcast, tudo junto. Favorita o Tete nas suas plataformas de streaming favoritas e naquele esquema. Se estiver escutando pelo YouTube, deixa o seu like e o seu comentário também. Até a próxima. Beijão!